Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o jogo aberto aqui, repercutindo a apresentação do Gonzalo Plata, juntamente com mais informações aí do Flamengo, que tem o Bahia pela frente na quinta-feira pela Copa do Brasil. Tem informações aí sobre a decisão, né, se terá o reforço ou não ao Flamengo, né, o substituto do Pedro, né, que muito se aguardava. E vamos ver as últimas informações do Flamengo relacionadas ao mercado da bola, né, a apresentação e muito mais. Se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like e deixamos os créditos para a Band, né, jogo aberto, link na descrição. Vamos aí acompanhar juntos essas informações aí do Flamengo, vamos ver. Basicamente, né, ainda há pontos, né, para ser o primeiro. Quero só ver amanhã, não vou pensar nisso, não é? Tem boa notícia, mas não é pro meu Colorado, é pro Flamengo. O Mengão ontem aproveitou para apresentar o Gonzalo Plata, jogador equatoriano, e recebeu duas grandes notícias. Arrascaeta e Gabigol estão liberados para a Copa do Brasil, jogo de volta diante do Bahia. O reforço do Flamengo nesta janela foi apresentado. O equatoriano Gonzalo Plata assinou com o rubro-negro por 5 temporadas. Ele chegou a ser alvo do Corinthians, mas escolheu vestir rubro-negro. É um dos mais grandes, não lo dudé. Como tu dizes, é um dos maiores. Haviam outras equipes interessadas em mim, mas é muito difícil colocar na balança o que é Flamengo e os outros. Então não pensei, só decidi estar aqui. Eles fizeram o possível, eu fiz o possível e aqui estou graças a eles. Eles fizeram o possível. Ele escolheu estar no Flamengo. Claro que o Flamengo se colocou forte na negociação, o Flamengo o tempo todo, eu acho que foi contundente nas ações. Mas eu quero deixar um agradecimento aqui aos empresários e principalmente ao jogador, porque foi uma escolha dele estar no Flamengo. O clube carioca desembolsou cerca de 24 milhões de reais por um pouco mais de 30% dos direitos do jogador junto ao Al Saad. A compra integral do atleta será fechada em quase 52 milhões. A adaptação ao futebol brasileiro parece que vai ser rápida. O jovem de 23 anos está recebendo apoio do experiente zagueiro Davi Luiz. Me encontrei a Davi Luiz cantando aí e lo que viendo e aí começamos a falar. E me dijo isso, que encontrei com o Davi Luiz cantando e começamos a conversar. Ele me disse que tudo que eu precisar aqui no Brasil, posso contar com ele. Fiquei muito feliz com isso. O Arrascaeta também falou comigo, já fiquei mais tranquilo. Sei que minha adaptação vai ser boa. Ele acompanhava o futebol brasileiro e o Clube da Gávea nos torneios internacionais. Inclusive quando o Vinícius Júnior ainda atuava por aqui. Veo vídeos em YouTube dele que estava aqui. Eu assistia muito o Vinícius quando ele estava por aqui. Vejo sempre os vídeos dele jogando pelo Flamengo, o que fez para ganhar a torcida aqui, para poder fazer o mesmo. Ver Libertadores que jogaram e foram campeões. Por onde Gonzalo Plata vai atuar? Bom, aí é com o Tite. Quando eu falei com ele, a verdade é que treinador muito respeitado, privilegiado. Quando falei com ele, sabia que era um treinador respeitado e sou privilegiado de poder jogar para ele. Me deu confiança quando cheguei, no campo, me deu muito mais. A partir daí, disse onde gostaria de jogar, mas a decisão é dele. Onde me coloquem, vou tentar fazer o melhor possível. O que ele quer mesmo é jogar no Maracanã. O atacante está ansioso por esse momento. Regularizado, ele pode fazer a estreia no estádio no próximo domingo contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. Só vendo o vídeo já... Só vendo o vídeo já fico arrepiado. Imagino estar lá com todos gritando, cantando, poder fazer um gol no Maracanã e que todos gritem. A verdade é que vai ser um dia muito especial para mim. Vai ser um dia muito especial para mim. Já para quinta-feira, pela Copa do Brasil, diante do Bahia, Plata está fora porque não foi inscrito a tempo nesta fase do torneio. Por outro lado, o Tite recebeu boas notícias. Gabigol e Arrascaeta estão recuperados dos problemas na coxa e treinaram normalmente com o grupo. O zagueiro Léo Pereira também está apto depois de uma entorse no joelho. Só falta mesmo De La Cruz participar das atividades. E o atacante Pedro, que só volta em 2025, vai passar por cirurgia no joelho no fim desta semana. Aos poucos, o departamento médico vai esvaziando e Tite ganhando novas opções. O Gonzalo Plata chegou, foi apresentado e já falou. Vamos acompanhar. Quando eu falei com ele, a verdade é que
un entrenador muy respetado, un privilegiado yo de poder jugar para él. Me ha hablado mucho, me ha dado mucha confianza también cuando llegué en el campo, me ha dado mucha más confianza. Y a partir de ahí yo te puedo decir dónde me gustaría jugar a mí, pero la decisión la tiene él. Yo estoy a disposición del club y donde me pongan, pues intentaré hacer lo mejor posible. He mirado mucho a Vinicius cuando estaba aquí, veo videos en YouTube de él que ha estado aquí, intentar ver lo que él hizo para ganarse a la torcida aquí, para poder hacerlo. He mirado las Libertadores que han jugado, que han salido campeones, y la verdad es que es increíble esto acá, entonces sé que me va a gustar mucho estar aquí. Ahí está, entonces, amigo Capitán América Eugenio Leal. Ahí está Gonzalo, con muchas ilusiones de jugar un buen fútbol en Flamengo. Tá que tá, hein, Abel? Impossível no seu portunhol aí. E é terça-feira, hein? É um... Martes. Jogador com passagem pelo futebol português, né? Teve um período interessante no Sporting Clube de Portugal. Jovem, mais um da geração IDV, eu chamo assim, né? Independiente del Valle. É uma formação, né? Já temos aí cerca de 15 anos de projeto lá no Independiente del Valle. E vários jogadores lançados no mercado do futebol mundial. O Plata é um jogador de velocidade, joga pelo lado do campo, boa qualidade do drible e chega para mim, reforçar o elenco do Flamengo. Passa a ser mais uma alternativa para um time que tem sofrido muito com uma sequência enorme de lesões. Não acho que ele chegue com o status de titular na equipe do Flamengo, mas vai com certeza participar bastante, colaborar bastante. Ainda é um jogador bem jovem, né? Com a sua vitalidade, com a sua 23 anos. Com a sua força, Tem muita história pela frente ainda. Ele joga pela ponta direita normalmente, preferencialmente. Né? Preferencialmente pela ponta direita. Teoricamente brigaria por posição com o Luiz Araújo. Embora que o Luiz Araújo seja o Gerson, né? Então, o Luiz Araújo tem jogado pela esquerda, o Gerson ali. Quer dizer, aí que tá. Por isso que eu acho que a contratação do Plata faz sentido. Porque se o Flamengo tivesse com o elenco completo, não, daí é um pouco de capricho. O Flamengo não precisaria estar tendo esse investimento todo. Mas o Flamengo está com muito desfalque ofensivo. O Everton Cebolinha, por exemplo. E o Cebolinha é um jogador do qual o Tite gosta muito. Então poderia ajudar muito no lado esquerdo. Aí o Luiz Araújo está caindo por lá para compensar um pouco. Daí a dupla de ataque está baleada. Né? Então o Flamengo está tendo que cobrir porque o Flamengo está querendo ir com força total nessas últimas campanhas da temporada. Né? Aí tem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. E o Flamengo vai querer levar as 3. Se vai conseguir ou não sei. Mas vai querer vai tentar. Né? Então tem que ter força, não vai ter força máxima em todos, mas o que não for força máxima, ser perto da força máxima. Então acho que o Plata faz sentido. Tem que ter o maior número de alternativas. E assim, o clube tem dinheiro para isso também, né? Então isso também é importante. E é uma contratação para o futuro, né? Ele é jovem, é um jogador para você ter lucro técnico, talvez lucro financeiro mais para frente. O Flamengo nem está precisando tanto desse lucro financeiro. O Corinthians, por exemplo, queria o Plata, só que o Flamengo levou porque tinha mais plata. Mais plata, O jogador... O Flamengo tinha mais plata, mais ouro, mais bronze. Tudo. E é sintomático a referência dele ser o Vinícius Júnior, não só pelo peso que tem hoje o Vinícius Júnior, né, como jogador sul-americano, um dos principais candidatos à bola de ouro, mas também pela característica de jogo dele, né? Ele se imagina fazendo coisas que o Vinícius faria por ali. É realmente uma bela opção ao Tite, porque ele perdeu o Cebolinha, precisa de alguém para repor. Dá uma olhadinha nesse mapa de movimentação. O Eugênio já falou um pouco das características, o Bira também. Mas aí nos ajuda, né, professor? Olha a manchinha lá. Olha aí, professor. Olha, tá a manchinha. E já tem uma pergunta lá na faixa azul lá em cima. Chega para ser titular? Eu acho que desse primeiro momento, em condições ideais de temperatura e pressão, não. Mas o Flamengo não vive condições ideais de temperatura e pressão. E se não é... Está em 3 competições, e se a resposta não é sim imediatamente, não é por demérito do Plata. É pelo momento do Flamengo. Qualquer outro time no Brasil, ele seria titular, entraria e jogaria. Porque no Flamengo a concorrência é grande. E tem também essa questão do Tite, né? Não, no Botafogo e no Palmeiras ele não seria titular. Estevão e... Seria, mas
Mas brigaria, né? Luiz Henrique. Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Com o Luiz Henrique também acho que não conseguiria. Não, mas ele seria uma ótima opção. Mas são os 3 times ali, talvez. Do Galo joga. Do Galo joga. Não, no Galo quem joga pela direita ali é o Scarpa. Joga, né? Que daí é um esquema diferente, né? Aquele esquema diferente. Ele é um jogador mais agudo. O Scarpa é um canhoto que joga como ala. Isso. Pela direita, trazendo para dentro para chutar ou para cruzar. É um jogador que vem para encorpar elenco. E é isso. Quanto mais alternativas o treinador tiver, mais maneiras de montar o time ele vai ter. Porque, por exemplo... E de, às vezes, descansar algum jogador, por exemplo. Hoje em dia é difícil, né? Porque são tantas lesões. Não, mas, assim, dizendo, às vezes tem um jogo, quarta de Libertadores, domingo brasileiro. Aí depois na outra quarta Libertadores... E ter a opção de descansar o jogador, né? É até um jeito de você evitar algumas dessas lesões. As lesões já aconteceram, não tem jeito. Você não volta no tempo. Pode acontecer. Mas as lesões futuras, né? Novas, mas não é tão fácil assim. Poupar, não. Tá? Não, vou descansar esse jogador. Não é tão fácil porque a demanda é muito grande e os problemas acontecem. Suspensões, lesões. Então você para pensar hoje, dentro da realidade do Flamengo. Provavelmente, já aconteceu, e eu acho que vai voltar a acontecer, o Bruno Henrique como centroavante, na ausência do Pedro. Então, o Bruno Henrique como centroavante, ele não é mais opção para o lado esquerdo. E do Gabigol, né? Tem o Gabigol, mas eu não sei se vai ser a opção do Tite. E na cabeça do Tite, pelo que eu entendi mais recentemente, claro que ele já entrou no lugar do Pedro, mas o Gabigol tem funcionado mais como um reserva do Arrascaeta. Jogando um pouco mais por trás ali. Mas tá bom de reformular isso nesse momento. Mas ele pode pensar. Só que eu acho que dentro do estilo do Flamengo, encaixaria mais o Bruno Henrique como centroavante. E aí o Bruno Henrique de centroavante, ele deixa de ser a opção para a ponta esquerda. Aí você tem que trazer para a ponta esquerda o Luiz Araújo. O Rafael Marques, nosso amigo, está descansando esses dias, né? Não gosta do Luiz Araújo pela esquerda. Mas tem sido uma opção. Mas o Rafael Marques, com tanto conhecimento, não gosta de um cara que faz gol pelo lado esquerdo? Quantas vezes já vimos... Mas a gente já debateu isso aqui. Né? Quando ele voltar a aparecer, a gente volta a debater essa questão. Então você... Se quiser, pode debater agora. O Luiz Araújo não serve no lado esquerdo também? Serve, é que ele tem como característica principal, sendo canhoto, trazer a bola para dentro e chutar de fora da área, o que ele não consegue fazer jogando pela esquerda. Mas eu acho que ele pode jogar pela esquerda e jogou algumas vezes recentemente. Fez gol. E algumas vezes acontece de inverter e o Gerson vir para a esquerda e o Luiz Araújo vir para a direita durante o jogo. Muda aqui, sai de um lado para o outro. Pode acontecer. A questão com o Plata, o Flamengo vai ter mais uma alternativa. Porque também, às vezes, não tem o De La Cruz e o Gerson vem jogar como meio campo. E aí, libera a direita ali. Aí, se você só tem o Gerson jogando no lugar do De La Cruz, só tem para o lado do campo, hoje, o Luiz Araújo. Vai que ele machuca. Então, tem muita situação ali difícil. Era importante que o Flamengo trouxesse mais um jogador que possa entrar para manter um bom nível de jogo. É bom ter jogadores com essa versatilidade, como o Gerson, que joga em diferentes posições. Luiz Araújo pode jogar dos dois lados. Não é verdade, professor? Temos Michael. Gabigol, você acha que deveria... Tem o Michael, claro. Ele também se machucou recentemente, não está na minha conta. O Flamengo, mas é isso. O Flamengo... Você acha que deveria, então, repensar o Tite? Você citou rapidamente, enquanto o Eugênio falava, a questão do Gabigol? Do Gabigol jogar como... Eu acho que é óbvio, isso é uma necessidade. O Tite tem todo o direito de enxergar o Gabigol como reserva do Arrascaeta, mas a atual situação
Não vai dar a camisa para ele, vai dar, por exemplo, para o Carlinhos? Não, né? Eu acho que isso está se colocando numa situação para se repensar. Agora, a fila do pão, ela fica muito recheada, porque o Flamengo é essa situação. A gente tem que fazer justamente essa análise que o Eugênio colocou. É o Flamengo possível de se colocar em campo agora e nos próximos jogos, e o Flamengo do futuro que vai ter todo mundo à disposição. Essa fila do pão do Flamengo aí, Abel, parece aquela fila do pão que você entra, você olha o número de pãezinhos que tem as pessoas que estão na frente. Fica torcendo pro cara não pegar 10? Não vai chegar em mim. Né? Mas você sabe o que eu me lembro? Muita gente de qualidade. Eu me lembro de muita fila do pão. Abel talvez pão. se lembre desse tipo de fila do pão. Quando chega carnaval ou janeiro na Baixada Santista, daí todo mundo da capital, da Grande São Paulo, desce. E daí tinha um supermercado que fazia essa promoção do pãozinho super barato. Ficava uma fila do pão Mais ali. gente do que pão. Mais gente do que pão. E daí não sobrava pão. A Baixada Santista é para comprar pão de cará também. Quem é da Baixada sabe o que eu estou dizendo, pão de cará. Mas voltando à fila do pão do Flamengo, nós temos uma tela, é isso, amigos? Vamos com essa tela, então. Olha o Gabigol cheio de... Ali era uma das vezes que ele voltou, lembra? Depois de polêmicas. Será que foi depois do... Acho que é depois da camisa do Corinthians. Ou do aniversário, eu já nem sei mais. Tanta polêmica. Ou talvez depois que ele ficou suspenso lá por causa do... É isso, é Acho depois da suspensão. É. Aquele, é verdade, é o primeiro depois da suspensão. Gols dos atacantes do Flamengo em 2024, importante, sem Pedro e sem Cebolinha. Então, em 38 jogos, o Bruno Henrique fez 8 gols. Em 48 jogos, o Luiz Araújo fez 6. Gabigol, 4 em 24. Carlinhos, 2 gols em 13 jogos. O único que tem uma média boa aí, e aí eu tô falando média boa, considerando que estamos falando do Flamengo, né? Que disputa títulos. Não, É o Michael, é o único que tem média boa. Um gol em 2 jogos. Mas aí não tem amostragem estatística para valer, para validar o dado. Concordam comigo? Que as médias não são boas. Quem tem média boa é o Pedro. Não, mas, por exemplo... Não tá ali, tá machucado. É que tem que ver, alguns daqueles jogadores não jogaram... Tem um número alto de jogos, mas não jogou o jogo inteiro. Carlinhos. Por exemplo, um jogador que joga no segundo tempo, então assim, conta como jogo, mas na verdade ele fez 20 minutos do jogo também. Teria que ver a minutagem. Tem que ver teria que talvez ver a minutagem. E tem jogador ali que não é o centroavante, né? Então, por exemplo, o Bruno Henrique estava em campo, mas o Pedro também... A finalidade do gol é mais pro Pedro do que do Bruno Henrique naquele time. Esse hipotético Bruno Henrique centroavante tem uma possibilidade grande de aumentar, de melhorar esse número, né? Pela característica, né? É um ótimo cabeceador, por exemplo. Na minha fila do pão, é Gabigol antes, até porque eu acho que é o momento de apostar nesse ressurgimento dele como ídolo que é. Bruno Henrique por característica e depois o Carlinhos. Tem uma questão do Gabigol. Eu concordo, assim, o meu impulso seria colocar o Gabigol. É o jogador que joga historicamente naquela posição, está mais acostumado, é uma referência. Mas tem toda essa questão do Gabigol com a diretoria, o Gabigol como projeto de longo prazo do Flamengo. Né? Se o Gabigol não é uma solução com prazo de validade, justamente, e por isso, de repente, o Tite está querendo pensar um pouco mais em... será o quanto eu posso contar com esse cara agora? Você tá falando do Gabigol com a diretoria? Eu diria o Gabigol com ele mesmo. Também. Ele está longe de ser o Gabigol que todo mundo já viu. Verdade. Não tá? Tá. Faz tempo. Tá, mas assim, a situação dele no Flamengo, principalmente, né? Um jogador que já deu sinal de que pode sair, chegou até a abrir portas para negociar com o rival. Então, não sei o quanto isso também não está pesando na hora do Tite olhar e falar, tá bom, o cara está realmente comprometido aqui dentro? Ou o quanto eu vou poder contar com ele no futuro, em longo prazo? Isso pro Tite pesa, né? Exatamente, pro Tite pesa. Então, talvez isso esteja pautando. Agora, eu fico com o impulso de, vamos na solução mais simples, vamos ganhar o jogo agora, depois a gente pensa no futuro. Eu fico pensando assim. E o Gabigol seria uma solução mais natural. E tem uma aura de agora ou nunca, né? Essas coisas que o futebol, essas voltas que o futebol dá. E depois, se ele não funcionar, o Flamengo tem as outras opções, a gente acabou de listar aqui. Esse impulso que eu estou vendo dos amigos Bira e Professor, se eu conheço bem Capitão América, Eugênio Leal, ele não está com esse impulso de colocar o Gabigol na frente da fila do pão. Estou certo ou errado, Eugênio? Você está certo, até porque você acabou de ouvir o que eu falei aqui, que eu acho que vai jogar... É porque você já vem falando isso faz tempo. Acho que vai jogar o Bruno Henrique. Recentemente jogou o Bruno Henrique. É verdade que o Gabigol estava machucado.
Aliás, o Gabigol já voltou a treinar com bola e tal. Vamos ver se terá boas condições para o jogo de quinta-feira com o Bahia. Você acredita no ressurgimento do futebol do Gabigol? Isso que eu quero saber de você. Acreditar, eu acredito, Abel. E talvez essa seja a boa oportunidade. Mas eu acho que ele vai ter que agarrá-la no dia a dia. Não vai ser dado a ele de bandeja, não. Entendeu? E ele não vem até aqui fazendo por merecer. Não, quando entra, não está correspondendo, não tem sido efetivo, não tem conseguido render o que a gente já viu de render. Por isso eu acho que nesse momento, para não mexer no estilo de jogo do time, a aposta do Tite vai ser o Bruno Henrique. Eu acho, isso não é informação. Mas aí é uma percepção de quem está olhando de fora. Achei muito interessante o que você falou e tento me colocar na cabeça do Gabigol. Ele deveria pensar assim: quantas pessoas, quantos jogadores gostariam de estar no meu lugar, com uma chance de assumir o ataque do Flamengo, à beira de jogos decisivos de mata-mata de Libertadores, Copa do Brasil, numa reta final de Brasileiro. Quantos gostariam de estar nessa posição? É óbvio que ele já tem uma história construída, isso pode deixá-lo até mais... com menos exigência em relação a ele mesmo. Está mais confortável. Se ele quiser, ele pode pensar: que se dane, minha história já está feita, eu sou ídolo, já ganhei coisa para... Agora, ele pode pensar assim: essa história eu posso aumentá-la ainda mais. A minha idolatria, a minha história no Flamengo, como jogador, como artilheiro, como campeão. E pensar, é verdade, quantas pessoas, quantos jogadores de futebol gostariam de estar naquele lugar? Centroavante do Flamengo, no momento decisivo, podendo aumentar uma história que já é espetacular. E o Cavalo... Ele não pode entrar na zona de conforto do eu já fiz e está tudo bom. Concorda, claro, professor? até pelo momento da vida dele, né? É um desafio. E o Cavalo está passando encilhado, como diria Getúlio Vargas. Perguntaram para ele: você é candidato? Ele falou: não sou oportunista, mas se o cavalo passar encilhado, ou seja, pronto para montar, eu monto. O cavalinho está passando aí. Isso é importante para o Gabigol? Isso que eu gostaria de sentir. Até que ponto ele sente isso como um desafio? Mesmo que sejam os últimos 3 meses dele no Flamengo. Por cima, são 3 meses que ele pode aumentar a história dele. Um investimento para outro lugar que ele está indo. O desafio de convencer o Tite, porque o desafio do Gabigol de convencer o Tite não vem de agora. Vem de antes, vem desde a seleção brasileira. Um Gabigol no auge não conseguiu desenvolver com o Tite, já desde a seleção. Então, tem vários desafios aí, mas eu não sei o quanto isso toca o Gabigol. Imagino que toque bastante. A relação dele com o Flamengo foi uma coisa histórica. Com a torcida do Flamengo. Teve gente que colocou, em determinado momento, talvez até ainda coloque, gente aqui no prédio, inclusive, o Gabigol como segundo maior ídolo da história do Flamengo. Depois do Zico, né? Atrás só do Zico, à frente de Leandro, de Andrade, de Zizinho, Leônidas da Silva. Domingos da Olha, imagina se ele é decisivo em mais uma Libertadores conquistada pelo Flamengo. Naquela ideia dele de renovar com o Flamengo assim, em melhores condições para ele, porque o Flamengo ofereceu 1 ano, ele queria mais e daí ficou nesse impasse. E se de repente ele vai lá, ele é decisivo, ajuda o Flamengo a levar 1 título ou 2 títulos, eu não estou nem falando dos 3, 1 ou 2 dos 3 que ainda estão na disputa, fazendo gols importantes, tudo. Não precisa nem ser o Gabigol de 2019, que seja o Gabigol de 21. Útil, assim, importante, referência, fazendo gol. A chance dele chegar... Vocês têm certeza que vocês não querem me oferecer um contrato melhor? Até fica com mais chance de acontecer isso. Ele só tem a ganhar, ele não tem nada a perder. E quanto a ser o maior depois do Zico, cronologicamente eu não tenho dúvida. Ele está na frente, por exemplo, do Adriano e do Pet. Estou falando da cronologia. Depois que o Zico parou, ele é o grande cara do Flamengo. Assim, talvez como o que entregou com a camisa do Flamengo, porque como sentimento, acho que não tem como bater o Adriano. Então, mas é questão geracional, né? É muito essa questão assim, o Gabigol fez 2 gols em finais de Libertadores. Ele impacta muito essa geração. É muito forte. A geração que viu o Adriano, que vibrou com o Adriano, nunca vai esquecer o Adriano. Mas vamos entender que do Adriano, 2009 até 2019, tem 10 anos. Então tem muita gente que virou o Flamengo, passou a acompanhar o futebol e não viu o Adriano. Quem tem 15 tinha 5. Exatamente. E essa garotada... Para essa garotada, o maior ídolo da vida deles é o Gabigol. Mas eu vi muita gente defendendo o Gabigol que viu o Adriano também, viu?
E eu vi gente defendendo o Gabigol como segundo maior. Também, mas eu estou colocando. Há uma questão, acho que em geral, no futebol, que é a questão da memória afetiva do torcedor. E que não diz respeito exatamente à importância dos feitos daquele jogador com aquela camisa. Então, se a gente lembrar, está aqui o professor, se a gente voltar lá nos anos 70, 80, os campeonatos estaduais eram muito importantes. Então, o cara fez um gol vamos lá. Rondinelli, o Deus da raça. Exatamente, era esse o exemplo que eu ia pegar. Para o torcedor do Flamengo, que viveu os anos 70, o Flamengo não teve um bom momento naquela era, o gol do Rondinelli é um gol libertador do Flamengo, porque a partir dali começa uma nova era. Aquele torcedor tem um carinho gigantesco pelo Rondinelli. Aí se você coloca um gol de campeonato estadual na história do clube, mas esse gol não representou muito. O gol do Petkovic, né? Representou demais. Opa. O gol do Pet foi um gol de título estadual também. Contra um Vasco que era muito superior ao Flamengo. Quem viveu aquele momento daquele gol, é algo que fica eternamente na memória. Não foi um gol de título mundial, mas foi um título que marcou muito. Então, a memória é afetiva. Para essa garotada mais jovem, o Gabigol é o grande cara dos últimos anos do Flamengo, pelos gols decisivos que ele fez em competições importantes. E pela sintonia, ele pode, né, gente? se ele tiver a oportunidade do Flamengo chegar numa nova final de Libertadores, e ele fizer um gol e der o título ao Flamengo, cara, isso para a história do clube é gigantesco. E para essa geração, isso quase que obriga o Flamengo a renovar o contrato dele. Imagina. E a sintonia, né, Eugênio? Ele é de uma era midiática, rede social, né? É outra, mas sabe? Não faz de novo. Não tô enganado. Mais pra cá. Aliás, a briga dos bíceps, bastidores está fortíssima. Se eu não estou enganado, ele fez 4 gols em finais de Libertadores, não é isso? Inclusive, em final... Não, ele Ele fez contra 3. o Palmeiras que perdeu. Ele fez contra o Palmeiras que perdeu. Ele fez contra o Palmeiras, contra o onde Atlético perdeu. Paranaense e Fez 2 contra o contra o Atlético Paranaense e nas fez que 2 ganhou contra o e nas River que Plate. perdeu. Os gols do Flamengo são 3 dele. finais ele fez 4 gols. Isso ninguém E é importante tira. lembrar isso, né, professor? Fora os outros antes. Abel. Então, galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa também, claro, o seu comentário aí do que vocês acharam, porque o Flamengo decide permanecer apenas com o Gabigol, com o Carlinhos para o final da temporada. Na minha opinião, faz muito sentido, porque não seria muito coerente trazer o Marcial, que é um cara aí que não é lá grande coisa, não é um cara, um craque, nunca foi, e é um cara que se lesiona muito, né? Era o que tinha sobrado para o Flamengo, só tinha ele, não tinha outro jogador assim interessante para o Flamengo poder trazer. O outro seria o Depay, mas o Depay fechou com o Corinthians por valores estrondosos aí, que foi uma loucura, né? Todo mundo enxergou dessa forma. E aí o Flamengo tinha o Marcial, que também pediu valores grandiosos, né? Ele queria o maior salário do elenco, né? Ele queria um contrato longo, sendo que é um jogador que se contunde muito rápido, né? Se lesiona várias vezes. Então não fazia sentido. Melhor ficar com o que tem mesmo que o Flamengo não tenha o Pedro, né? Que é um cara que dificilmente vai ter alguém à altura para poder substituí-lo. Mas o Flamengo, juntamente com o Tite, aí o Tite pode, no caso, encontrar soluções dentro de casa mesmo, né? Dentro do próprio elenco. Tem o próprio Gabigol aí que terá suas chances, pode ser que ele volte, que ele retorne. Seria muito bom, né, para o Flamengo, seria muito bom para a torcida que gosta muito dele, né? Mesmo com as polêmicas recentes, ele pode dar a volta por cima. Então, para o Gabigol ainda é melhor, né? Porque ele tá precisando se valorizar, tá precisando mostrar que é um jogador importante ainda. E também, né, se caso isso não acontecer, tem um Carlinhos que eu acho muito difícil dele conseguir ser titular no Flamengo. Na minha opinião também, ele não tem nível para ser um jogador titular do Flamengo, um reserva. Sim, ele pode ser um terceiro reserva ali, no máximo um segundo reserva, mas um titular, na minha opinião, ele não tem, entendeu? Para mim, só o Gabigol no auge tem esse nível, né? Nem hoje ele não tem, porque ele tá muito mal, ele tá uma fase péssima. E o Pedro, né? Pra mim o Pedro é um cara que nesses últimos 2 anos aí foi titular absoluto, né? Se provou, é um cara muito talentoso, é um cara que se dedica muito e é um cara diferenciado, né? Diferenciado, entendeu? Então, infelizmente, ele se contundiu e aí agora o Flamengo tem que ver essas soluções. E tem também, claro, o Bruno Henrique, que pode fazer essa função aí de maneira adaptada, né? Uma espécie de falso 9, né? Ou um 9 mesmo. Semelhante ao Pedro, com características diferentes, né? Porque ele é mais rápido que o Pedro, né? Ele tem cabeceio também um pouco melhor que o Pedro, porém a finalização dele não é que nem a do Pedro, né? Mas é boa também, né? E aí
O Tite pode optar por isso aí também, mas eu acredito que o Tite vai optar por dar a primeira oportunidade ao Gabriel, né? Vai ter várias chances aí, e se o Gabriel não performar bem, aí o Tite vai ter que pensar em outras alternativas, né? Que aí pode incluir Carlinhos, pode incluir pode incluir o Bruno Henrique, para que possa estar tentando fazer essa função do Pedro, ou ele pode tentar outros esquemas diferentes aí, talvez com o próprio Arrascaeta de falso 9, né? Algum outro jogador que chega ali por dentro, né? Como um efeito surpresa, né? Para poder surpreender as equipes adversárias. No mais, esse foi o vídeo, agradecemos a vocês, tamo junto e até o próximo.